Um dos amigos que uma arca espacial antiga no Lago Vostok está aquecendo a Antártida, sim. E é exatamente o que está acontecendo com esta outra arca. Em 18 de março, surgiram notícias de uma onda de calor no leste da Antártida, cujo epicentro foi na região de Vostok, claro, porque Vostok se encontra uma arca. Então, a verdadeira origem, né, do degelo da Antártida é causado pela arca. Claro que também existem questões, vou aqui excluir a questão exógena, né, etc., mas o principal fator aqui é a arca, que fica no topo de um misterioso lago e 3 quilômetros abaixo na camada de gelo. Os cientistas estão perplexos com a onda de calor de mais de 70 graus, 40 graus Celsius. Isto é simplesmente impossível nesse local. Só se tivesse um vulcão ali ativo, e não é o caso. Acima das temperaturas médias que estão buscando respostas. Uma explicação provável vem de duas fontes que dizem que uma antiga arca está enterrada sob a camada de gelo da região de Vostok. E sua ativação está aquecendo a Antártida Oriental. É verdade. Inclusive, tem notícias oficiais aqui resgatando esta informação para vocês. O Washington Post foi o primeiro a revelar a onda de calor da Antártida Oriental. Pois é. A temperatura média do alta em Vostok, no centro da camada de gelo oriental, é de cerca de menos de 53 graus Celsius em março, mas de repente subiu para 40 graus Celsius. Inclusive, grandes calotas de gelo gigantescas e icebergs estão se desprendendo da Antártida e estão ali trazendo à baila, à tona, um verdadeiro mundo oceano com várias criaturas diferentes, que pode libertar essas criaturas, inclusive. Lembra do organismo 42B, se não me engano, que seria um polvo gigante de 14 braços, super inteligente. Mas na sexta-feira a temperatura saltou, que seria o Kraken. Lembra da lenda do Kraken? O Piratas do Caribe, parece que ele existe de verdade. Pois bem, mas na sexta-feira a temperatura saltou para menos de 17,7 graus Celsius. A mais quente em março, desde que os registros começaram há 65 anos. Ele quebrou o recorde mensal anterior por impressionante 15 graus. Os cientistas da Antártida estão perplexos com a onda de calor no final de março. Isso aqui, meus amigos, de 2022. E agora está mais intenso ainda. Tanto é que, se eu for aqui comparar com notícias mais recentes, várias calotas gigantescas de gelo se desprendendo da Antártida. Isso é fato, tá? Que está acontecendo agora. Do tamanho do estado de Michigan, só para vocês terem uma ideia. Já que a Antártica está perdendo cerca de 25 minutos de luz solar por dia, de acordo com o que disseram o Washington Post. Os meteorologistas relataram que a cúpula de calor sobre a Antártida Oriental e disseram isso não é algo que vimos antes. Significativamente, o Washington Post relata que houve um notável derretimento da camada de gelo na região. Lembrando que no Lago Vostok existe uma anomalia eletromagnética que é totalmente inexplicável. Já foi reportada há mais de 10, 15 anos atrás. Isso me leva à descoberta de uma grande anomalia magnética de uma extremidade do Lago Vostok. Conforme relatado pela primeira vez em Antarctic Sun, no dia 4 de fevereiro de 2001, tem mais de 25 anos, quase 25 anos, 24 anos. O tamanho da anomalia era de 105 por 75 quilômetros, gigantesco. De acordo com medições científicas, os pesquisadores veteranos da NASA, Richard Hongland, Mike Barat, logo depois propuseram que a anomalia pode, de fato, ser uma cidade enterrada na ocasião. Lembrando que isso é factível. Por quê? Porque sempre onde tem arca, existe também uma cidade subterrânea. É o mesmo padrão que acontece, por exemplo, na arca da Antártida, do Atlântico. Então, existe uma cidade que fica próxima às arcas. Na verdade, os povos antigos, em tempos imemoráveis, construíam as suas civilizações ao redor das arcas. Lembrando que a arca nada mais é, essa arca espacial, que um grande reduto de tecnologias. Então, isso faz muito sentido. Sensacional. Desde 2001, várias fontes relataram ter informado sobre uma cidade antiga ou grandes naves-mães alienígenas enterradas sobre as camadas de gelo do Lago Vostok e outras áreas da Antártida. Enquanto os meteorologistas lutam para dar uma explicação convencional, eles admitem estarem perplexos com o que está acontecendo. A outra explicação não convencional para o que está impulsionando a onda de calor do leste da Antártida tem sim a arca. Sim, meus queridos, a arca. A arca que
está superaquecendo, segundo o JP, Helena, Jean-Charles Moyan, entre outras fontes. Fantástico, espetacular. Se vocês querem saber mais sobre a Antártida, eu posso falar aqui, porque eu tenho uma matéria inteira sobre o tópico. Já que eu comecei, tem que terminar, né? Então vamos passar a informação por inteiro, não parcialmente. Aqui, meus amigos. Agora vamos linkar essa informação com o presente, o que está acontecendo agora. Tá? Pois bem. Iceberg gigante da Antártida se desfaz, revelando o mundo submarino secreto. Olha só que notícia incrível. Um iceberg aproximadamente do tamanho de Chicago. Só isso, tamanho de Chicago. Falei de Michigan, de Chicago. Maior ainda. Se desprendeu da plataforma de gelo George IV da Antártida, revelando um ecossistema do fundo do mar anteriormente oculto. E isto é ocasionado por quê? Porque as arcas estão superaquecendo. Eles descobriram uma paisagem subaquática surpreendente, repleta de vida marinha rara, incluindo grandes esponjas e pelo menos 6 espécies completamente novas. Um mundo inteiro vindo à tona. Fauna, que incrível. Vida marinha nunca vista antes. Cientistas acreditam que esse vibrante ecossistema um verdadeiro ecossistema inteiro está sendo exposto. De milhões e de milhões de anos, como se fosse uma verdadeira cápsula do tempo. Pode ter existido secretamente sobre o gelo por séculos, prosperando em condições extremas e isoladas. A Smith Ocean Institute, que patrocinou a expedição inovadora, compartilhou publicamente as descobertas, convidando pesquisadores de todo o mundo a explorar mais essa descoberta notável. Fonte CBS para vocês. Impressionante, incrível. Lembrando que esta região onde essa plataforma aqui, esse super iceberg do tamanho de Chicago, é bem próximo dessa anomalia. Ninguém vai dizer é só coincidência, mas eu acho que não. Pois bem, mistério do Lago Vostok. Flávio, aqui um artigo do Flávio Diogues. Esqueça ETs de Marte e as 2 luas de Júpiter, ou dos planetas fora do sistema solar. Nesse momento, os cientistas só falam das bactérias do gelo encontradas aqui. Mesmo na Antártida, pela equipe do biólogo americano John Prisco, da Universidade do Estado de Montana. Apesar de não terem vindo do outro mundo, como disse Pisco, elas também lembram seres que esperamos achar fora da Terra, como se fossem seres alienígenas, encapsulados no gelo, que agora foram expostos. Impressionante. E aqui é só linkar com essa informação, meus amigos. O organismo 46b, que é o Kraken, que vive nesta região. Na verdade, no Lago Vostok, próximo à Arca. Impressionante, realmente incrível. O monstro do Lago Vostok. Dr. Anton Padalka, russo, disse às autoridades da Suíça que os pesquisadores descobriram uma forma de vida bizarra, imortal, chamada organismo 46b. Uma criatura semelhante a um polvo altamente inteligente que tirou a vida de 3 membros da equipe. Bem interessante. Então, essas formas de vida existem de verdade. Lembrando também, meus amigos, que na sequência teve essa matéria aqui, pescador do mar de Azov, captura criatura do tipo sereia ou tritão, já na Ucrânia. Interessante. Os seres subaquáticos. Existem muitos. Recentemente, uma descoberta incrível foi feita no mar de Azov. Pescadores supostamente capturaram uma criatura do tipo sereia ou tritão. Esse espécime mede 6,5 pés de comprimento, ele tem uma aparência muito incomum e pode ser algum tipo de espécie totalmente nova descoberta. Com pernas, bem interessante, mãozinhas, com cara de sapo. Inclusive tem aqui um homem com cabeça de peixe, arte rupestre, Chauvet, onde tem bastante arte do tempo, supostamente da pré-história. Também retrata este ser. Pois bem. Lembrando que isto, meus amigos, teve vários avistamentos nos Estados Unidos. Homem-rã de Lomvelet, com qualquer outro nome, ainda é um cripídeo. Lomvelet Frogman é uma criatura lendária. Se diz estar à espreita perto da região, o Homem-rã, como queiro, perto da região de Lirmay River, a 15 milhas, 24 quilômetros fora dos limites da cidade de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Relatos desse ser bizarro
descreve um monstro humanoide parecido com um sapo, com cerca de 4 pés, 1,1 metro de altura, nas patas traseiras, com grandes olhos reptilianos, esbugalhados de uma cabeça redonda escamosa. Um sapo que anda, humanídeo, com características humanoides. Os encontros com os policiais de Lomvang, um dos avistamentos mais bem documentados envolve o policial de Lomvang. Em 1972, o policial relatou ter visto uma criatura grande parecida com um sapo pular a estrada sobre as patas traseiras antes de desaparecer na água. Existem testemunhas. Além do sapo de Lomvang, ganhou um novo interesse em 2016, quando Sam Jacobs e sua namorada alegaram ter visto a criatura enquanto jogavam Pokémon Go perto do rio Little Miami. Ah, interessante. De acordo com Jacobs, ele viu o sapo gigante e ficou de pé sobre as patas traseiras na água e encarou com grandes olhos brilhantes. Você vê um negócio desse aqui, deve ser uma experiência bastante fascinante. Vamos convir aqui, meus amigos. Realmente impressionante. Vamos dar continuidade. Vamos voltar aqui para o monstro do Lago Vostok, o Kraken. Após mais de 3 décadas de árduo trabalho, a equipe de expedição da Antártida Russa obteve sucesso em perfurar mais de 3 quilômetros de espessa camada de gelo. E falando de criaturas e dados, existe até documento da CIA, tá, que vazou. O próprio Nick Pop confirma que existem criaturas subaquáticas. Existem vários documentos, meus amigos. E isso vai vir à tona. Aliás, faz parte da fase das revelações e dos criptoseres. Por que criptoterrestre? Tem gente que acha que criptoterrestre se refere única e exclusivamente a seres da intraterra. Não. Criptoterrestre é muito mais abrangente. Envolve também criaturas que vivem nos oceanos, no fundo de lagos, né? Tem lagos também, por exemplo, próximos à Rússia, que tem esta característica. Então é algo muito mais vasto, fantástico. Os cientistas envolvidos nesse empreendimento suspendem a hipótese de uma vez que o lago de água doce havia permanecido isolado do restante do planeta por um período de 15 a 34 milhões de anos. Então imagine, meus amigos, que a água ali o ecossistema ficou preservado como se fosse uma verdadeira cápsula do tempo por aproximadamente entre 15 a 34 milhões de anos atrás. É impressionante. E aqui está a equipe que descobriu isso, foi em 2012, tá aqui para vocês, a equipe de russos. Foi no início de fevereiro de 2012 que os membros da expedição Antártida Russa conseguiram perfurar mais de 3 quilômetros de gelo espesso até o Lago Vostok. Um projeto que levou mais de 30 anos. O lago de água doce foi isolado do resto do mundo por 15 a 34 milhões de anos. Os cientistas previram que iriam encontrar novas espécies que evoluíram de forma muito diferente de qualquer outra vista antes. O Lago Vostok tem mais de 300 metros de profundidade. Pois bem. E os cientistas ali, meus amigos, alguns foram desencarnados pela besta. O Dr. Padalka afirma que durante esse tempo ele e seus colegas estavam lutando por suas vidas no mundo perdido nas profundezas da Terra. Encontramos o organismo 46B no primeiro dia, quando estávamos conduzindo um mergulho preliminar com nossas roupas de mergulho de baixa temperatura. O problema é que esse polvo, que é o Kraken, ele é super inteligente. Além de ser monstruoso, ele é super inteligente e ele consegue adquirir a forma que ele quiser. Tanto é que ele enganou os pesquisadores russos, porque se passou por um mergulhador. Então foi bem complicado, lembrando que existem algumas espécies de polvo que têm esta mesma característica. Só que este polvo em específico, ele conseguiu aperfeiçoar essa capacidade, de se passar por outros seres. Aqui está um exemplo para vocês. Parece uma cobra, parece um lagarto, só que este tem esta habilidade muito mais desenvolvida que os outros polvos, convencionais. Pois bem. Eu vou resumir o assunto para vocês, senão eu não vou conseguir passar aos outros tópicos. Mas as habilidades de mudança de forma do organismo 46B parecem quase diabólicas. Ele se moldou na forma de um mergulhador humano. Achamos que era um dos meus colegas nadando na nossa direção com equipamento de mergulho. Quando o cientista mais próximo percebeu que era aquilo, o agarrou e fez em pedaços. Se um braço de um polvo comum for cortado, o membro decepado rastejará para longe, às vezes até agarrar a presa e colocá-la na boca do polvo.
Então ele funciona de forma independente. Mesmo que você corte, ele ainda vai obedecer ao povo. Bem interessante. O organismo 46B demonstra uma habilidade arrepiante para operar de forma autônoma. Incrível. Depois que nossos únicos pesquisadores cortou um dos braços com um machado, o membro decepado arrancou a arma de suas mãos. Parece que não adiantou muita coisa. Parece roteiro de filme de terror. Você corta o tentáculo e o tentáculo continua te atacando. Até tirou a arma da mão aqui do oficial russo. Interessante que ele pode se reproduzir e pode produzir até 200 mil ovos. Lembrando que essa criatura foi capturada e está na mão do Putin neste momento. Realmente algo incrível. Lembrando que provavelmente o Kraken aqui pode ser, tá? Pode ser uma possibilidade. Não tem como eu garantir isso para vocês, mas seguindo o padrão das outras arcas, de repente ele era o guardião da arca do lago Vostok. Lembrando que nas pirâmides existem os felinos, que são os guardiões. Existe também o guardião das tecnologias da Flórida, no caso da sala de registros do Ningxida, que são o povo formiga. Então esse é um padrão. Aruna também do Iraque, que é ali protegido por seres guerreiros. Então, cada um tem um ser que seria o protetor dessas tecnologias. Então, isso é uma hipótese totalmente plausível, né? Realmente bem interessante.